Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero pedir desculpa ao horário, mas é que pela manhã eu tive uma consulta médica, então não tinha condições de gravar. Mas nós estamos aqui e vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Vamos pedir sabedoria para discernir sobre as nossas prioridades. Vamos pedir fé e força para vencermos nossas lutas diárias. E pedir aos irmãos de luz que se faz presente, os mensageiros de Deus, que Ele nos ajude a interpretar a mensagem de hoje, o tema do Evangelho. Amado Mestre Jesus, nos ajude, Pai. Aumente a nossa fé, a nossa resignação. Bom, meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, do Lorival Lopes, é a de número 67, que diz o seguinte: imagine o seu mundo interior como uma fonte de água milagrosa, de qualidades e poderes iguais ao do oceano divino, de onde provém. Essa fonte jorra mais fortemente quando você lhe reconhece as propriedades de saúde, de alegria, de bem-estar e riqueza, pois que é movida pelos seus pensamentos positivos. Dê valor à fonte interior e sentirá uma nova vida, o nascer de novas forças e o desaparecimento dos problemas. Jamais se considere em desvantagem, como se fosse infeliz ou derrotado. Quem se olha com bons olhos, descobre em si maravilhas. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. Honrar o pai e a mãe. E o item é o 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Pelo nosso irmão Santo Agostinho, Paris, 1862. Santo Agostinho diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam, levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles oram aqueles a quem odiaram na terra, e essa visão desperta seu rancor.
A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre os inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos o auxílio para enfrentar a vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daqueles a quem detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Que assim seja. Pois é, meus amigos, este tema de hoje, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é muito forte. Então, se a ingratidão revolta sempre os corações honestos, como disse Santo Agostinho no início aqui do item 9, imagine o que não sente um pai e uma mãe com a ingratidão de um filho. A lei de Deus foi resumida por Jesus em apenas 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E não há ninguém mais próximo de nós que nossos pais. Então, os filhos que honram seus pais, eles têm vida longa e são sempre abençoados por Deus. Contudo, os filhos que são ingratos sempre traz a tristeza para o coração dos pais e também de toda a família. Vamos refletir, meus amigos, sobre tudo isso, principalmente aqueles que hoje já são pais. Não queiram, meus amigos, que lá na frente sejam excluídos por seus filhos. Quem é que quer isso, né? Então vamos dedicar mais tempo com aqueles que nos deram a vida. É claro que o relacionamento dos filhos com os pais, eles mudam com a idade. A gente vai crescendo e tudo vai se modificando. Vamos crescendo e tendo nossas próprias ideias e conceitos. Mas o respeito e a dedicação para com os pais deve estar sempre presente. E é isso que a gente tem que manter dentro de nós. O amor ao pai, a dedicação e o respeito. Vamos pedir a Jesus
que nos ajude e que a gente possa seguir os ensinamentos do Cristo. Santo Agostinho diz que não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E também não existe caridade sem perdão. Que Jesus nos fortaleça. É normal a gente ter melindres. Acontece alguma situação e a gente ficar chateado. Mas a gente tem que pedir forças a Deus para que isso passe rápido dentro do coração. É isso que a gente precisa pedir. E não deixar a raiva e o rancor alimentar e se tornar mais forte do que você mesmo. Amado Mestre, tem misericórdia de cada um de nós. Toca, Senhor, em nossos corações. Transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Nos ajude, Pai, que a gente possa amar cada vez mais os nossos pais e os filhos, a nossa família. Derrama sobre este planeta a tua luz e a tua misericórdia. Cura, Senhor, aqueles que neste momento estão doentes, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que estão em casa. Se for de vossa vontade, do merecimento de cada um, o Senhor pode curar. Senhor Jesus, toca no coração dos nossos políticos, para que o nosso planeta Terra mude de vibração. Tem misericórdia de cada um de nós. A reflexão final de hoje diz o seguinte: podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria dos nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança. Mudar é preciso. Que Jesus nos ajude nessa mudança, que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, mudar para melhor, sempre. Tenham todos um dia maravilhoso, uma tarde abençoada. Assim seja, assim é e assim será.